E aí pessoal, bem-vindo ao canal Resumindo Filmes, e hoje vamos recapitular um filme de terror psicológico chamado Pearl. Alerta de spoilers. Pearl vive em uma fazenda pitoresca e ela sonha em ser uma dançarina e está treinando seus passos de dança quando sua mãe entra no quarto e fica brava pois ela está usando um vestido novo. E ela diz para Pearl ir até o celeiro alimentar as vacas. E a garota conversa com as vacas e diz que um dia ela irá embora daquela fazenda. E um dia o mundo inteiro saberá o seu nome. De repente ela pega um garfo e começa a brincar que está na Broadway. De repente um ganso entra no galpão e Pearl pega o garfo e usa para finalizá-lo. Depois ela leva o ganso morto para o lago para alimentar Tida, o seu crocodilo de estimação. Que fofinha! E então mais tarde ela faz o jantar com a sua mãe Ruth. Pearl vê o jornal e fica animada com o fim da guerra, mas Ruth diz rispidamente para ela ler só depois do jantar. E em seguida Pearl vai buscar o seu pai que parece quase morto em sua cadeira de rodas. E eles rezam agradecendo pela comida e sua mãe manda que ela alimenta seu pai. Mais tarde Pearl lê a carta do seu marido, o soldado Howard, e descreve os terrores da guerra. E ele quer voltar para casa o mais rápido possível, para começar a sua vida com Pearl. E quando Pearl vai dar remédio ao seu pai, ela diz que vai passar no cinema mais tarde. E ela toma banho na frente dele, o que é absolutamente perturbador. E então sua mãe entra para mandá-la ir até a cidade comprar mais remédio. Ela também diz a Pearl que deve cobrir o seu rosto para evitar ficar doente, pois há uma pandemia grave acontecendo. Na cidade, ela compra um pouco de morfina, depois passa no cinema para assistir a um filme. Pearl observa atentamente enquanto toma um gole do remédio do seu pai. Ela adora ver como aquelas meninas estão dançando e sonha em ser como elas um dia. Depois, no beco atrás do cinema, ela lê um panfleto sobre o filme e um homem pergunta se ela quer um cigarro. Então eles conversam um pouco e o homem diz que ela pode assistir um segundo filme de graça se ela quiser. Mas infelizmente Pearl tem que ir embora para casa. Então ele pega uma cena do rolo do filme que ela acabou de assistir e dá a ela de presente. Depois ele fala a ela que ela pode voltar sempre que quiser para assistir de graça. Enquanto anda de bicicleta a caminho de casa, a cena do filme voa do bolso dela. Desapontada, ela vai procurar na roça de milho. Mas ela só encontra um espantalho e ela sobe até o topo para abraçá-lo. E depois ela pergunta se ele pode dançar com ela. Ela o deixa cair no chão. Então ela pega o seu chapéu, começa a dançar com o espantalho e dá um beijo de língua nele. E de repente ele se torna o homem do cinema e ela começa a gritar para ele dizendo que é casada. Então ela senta em cima dele e começa a fazer amor com ele, subindo para cima e para baixo e gritando de prazer. De volta para casa, Ruth fica muito furiosa por Pearl ter demorado tanto. Ela também diz à garota para não levar o chapéu para dentro, pois pode estar infectado com a doença. E Ruth também diz a Pearl para limpar o seu pai. E enquanto toma banho, Pearl conta ao seu pai como foi o seu dia. De repente ela fica curiosa se o seu pai ainda sente dor e lhe dá um beliscão. Então ela pergunta para o seu pai se ele está lá dentro ainda, ou se ele é como aquele espantalho. Então ela começa a apertar o pescoço dele e ele começa a respirar mais fundo. E mais tarde Ruth se pergunta para onde foi o troco do remédio. E a garota mente, diz que comprou uma bala. E então Ruth diz que ela não pode jantar porque já comeu a bala. E Ruth explica que eles estão vivendo tempos difíceis, especialmente porque eles são avicultores alemães. E os alemães não estão sendo bem tratados na América, principalmente nesse período de guerra. E mais tarde Pearl reza a Deus pedindo para que ela seja a maior estrela que o mundo já conheceu. No outro dia, enquanto ela ordenha as vacas, Mitz lhe faz uma visita. Ela e sua mãe trouxeram um porco assado para eles, mas Ruth diz que não precisa de caridade. E Mitz é irmã do marido de Pearl, e ela pergunta se o Howard mandou alguma carta. E em seguida, Mitz conta secretamente a Pearl sobre uma audição de dança que vai ter na igreja na próxima semana. E elas concordam em irem juntos para a audição e mantê-la em segredo dos seus pais. Então Pearl volta para o seu quarto e se imagina em um filme,
como aquele que ela viu antes. E enquanto a sua mãe está distraída, Pearl vai ao seu quarto e mexe no armário dela para pegar roupas emprestadas. Na mesma noite, ela sai escondida para ir ao cinema. O projecionista abre as portas e a leva para a sala do fundo. Os dois bebem juntos e Pearl conta a ele sobre a audição que ela quer participar. Então o projecionista põe o rolo de um filme francês inédito para os dois assistirem juntos. Porém, aquele é um filme adulto e o projecionista diz que esse tipo de filme revolucionarão a indústria e que em breve eles serão liberados nos Estados Unidos. E ele também conta que planeja ganhar dinheiro com isso. E então Pearl diz que quer conhecer o mundo, mas só pode fazer isso depois que seus pais morrerem. Então o rapaz diz a ela que ela tem que aproveitar a vida agora, enquanto ela é jovem. E Pearl parece desejar que seus pais morram logo, para que ela possa fazer isso. E o projecionista diz a Pearl que ela tem que ir embora para fora do país depois da pandemia, para que ela possa estar em um filme daqueles. Mais tarde ela volta e entra sorrateira em sua casa. E então ela ouve um barulho e vê que é sua mãe que está soluçando. No outro dia, Pearl leva seu pai até o lago. Ela chama por Tida, enquanto seu pai está quase caindo no lago. Ela se aproxima ainda mais e diz que em breve seu pai vai embora. Ela diz que o ama, mas que não pode mais viver assim. De repente a mãe de Pearl está logo atrás dela. Ela pergunta o que está fazendo e ordena que leve o pai dela para casa. Pearl acha que sua mãe a odeia, mas Ruth diz que está fazendo o melhor com a vida que foi dada a ela, pois sua vida nunca foi fácil. Em seguida, Ruth sai com seu marido, mas Pearl continua chamando o crocodilo. Depois ela nota um monte de ovos em um ninho e decide roubar um para colocar no celeiro. Enquanto se lembra do seu marido, ela decide estourar o ovo. E em sua imaginação, seu marido também é esmagado. Mais tarde, no jantar, Ruth mostra que encontrou o panfleto de Pearl e que está ciente que sua filha foi ao cinema. Então Ruth manda Pearl ficar no celeiro pelas próximas semanas de quarentena para ter certeza que ela não está doente. E para piorar, Pearl decide contar a Ruth sobre a audição. Ruth diz a Pearl que ela é uma ingrata, mas Pearl diz que tem que ir pelo menos a uma audição para saber se tem ou não talento. Ruth diz a Pearl que já viu o que ela fez e que os outros também irão ver e terão medo dela. E Ruth está furiosa e ela diz a Pearl que ela não pode deixar a fazenda para praticar os seus atos pecaminosos. Ela fica mais nervosa e fala que se tornou mãe do seu marido em vez de esposa. Ruth diz que ficou presa ao seu marido, tendo que cuidar dele o tempo todo, mas esse é seu dever. Então ela puxa uma faca e ameaça Pearl. Depois ameaça matar o seu marido também, dizendo que é isso que Pearl queria. E Ruth diz que quer que Pearl reprove na audição, para ela sentir o que é o fracasso, pois é isso que ela sente cada vez que olha para sua filha. E Pearl diz que não quer ser como a sua mãe. E as duas começam a brigar. E o vestido de Ruth encosta no fogo e começa a queimar. Assustada, Pearl pega um balde de sopa e joga sobre ela. Mas é tarde demais, Ruth já está deformada, porém ainda está viva. Então Pearl decide arrastar sua mãe para o porão. E enquanto isso, seu pai testemunha toda aquela cena. Confusa, Pearl sai correndo de casa para encontrar o projecionista e beijá-lo. E no outro dia ela acorda ao lado do projecionista e diz que precisa ir para casa para preparar a sua dança para a audição. E ele então leva ela para casa, e no caminho ela vê um soldado caminhando, mas não tem certeza se é Howard, pois ele está de máscara e não dá para ver. E em casa ela pede ao homem que espere lá fora, e ela pede desculpa ao seu pai que ainda está esperando na frente da mesa de jantar. Ela leva ele para outra sala e lhe dá alguns remédios. E em seguida ela permite que o homem entre para conhecer seu pai. Seu pai testemunha Pearl chegando perto do homem e não parece muito contente com tudo isso. Depois os dois vão lá para cima se divertir. O homem então ouve um barulho e impede Pearl de continuar. Pearl então diz a ele para não se preocupar, mas ele decide ir de qualquer maneira. E o barulho vem do porão, mas Pearl mente, dizendo que é a cadela que ela prendeu e que estava fazendo muita bagunça. Para distraí-lo, ela decide mostrar os animais da fazenda e dizer o nome deles. E quando ele pergunta o nome da cadela, ele acaba pegando Pearl em uma mentira, já que ela admite que não tem nenhuma cadela. Então, assustado, o homem arruma uma desculpa para sair,
Pearl pensa que ele viu algo, mas ele nega, dizendo que não viu nada. Então de repente ela age como uma namorada psicopata e começa a gritar, e perguntando se o homem vai levá-la mesmo para a Europa. E porque de repente ele ficou tão frio com ela. Assustado, ele tenta fugir, mas Pearl vai atrás dele com o mesmo garfo que matou o pato. Ela o apunhala 2 vezes, dizendo que ele não vai deixá-la sozinha naquela fazenda. E então ela tira-o do carro e apunhala ele com o golpe final. Então ela decide ir limpar o seu pai, que parece estar aterrorizado com ela, porque possivelmente ouviu e viu tudo o que aconteceu. E então, depois de se vestir, Pearl mostra o seu vestido ao seu pai. Ela agradece a ele por tudo o que ele fez. Ela pega um travesseiro e o asfixia até a morte. Então Pearl decide jogar o carro no lago, aonde tem o crocodilo que pode comer o homem para esconder as provas. Assim que chega a audição, Pearl encontra com Mitz, que diz que só vão escolher uma garota de cada cidade. Mas Pearl diz em voz alta que tem que ser ela, e Mitz, ansiosa, quer trocar de lugar com Pearl. E Pearl faz isso. E quando chega a vez de Pearl, ela tá super confiante e começa a dançar. Ela se imagina em uma dança no meio dos soldados. Depois ela agradece o público mandando beijos. No entanto, os juízes agradecem e diz que vai ser um não. É quando Pearl sai da sua ilusão e entra em pânico. Um juiz diz que ela é muito vulgar. E eles estão procurando por alguém mais jovem e mais loira. E então de repente o juiz se parece com seu pai, sua mãe e as outras pessoas que ela matou. Pearl se recusa a sair do palco enquanto chora desesperada, dizendo que é uma estrela. Mais tarde, Pearl está do lado de fora chorando, enquanto Mitz vê isso e fala que vai levá-la para casa. De volta à casa de Pearl, Mitz percebe que nunca comeram o porco que foi dado a eles de presente. Já Pearl começa a achar que sua mãe tinha razão o tempo todo. E Mitz tenta consolá-la sobre a audição. Pearl então assume que tem alguma coisa de errado com ela. Ela começa a desabafar e fala que deseja que seu marido morra na guerra. Ela admite ter dormido com outro homem e que ficou aliviada quando teve um aborto espontâneo. Ela fala que odeia aquele lugar e que não tem talento, por isso não é sociável e fugir. Pearl admite ter assassinado alguns animais no início, depois admite ter matado a sua mãe, seu pai e o projecionista. Pearl diz que só quis ser amada, depois ela percebe que confessou tudo a Mitz, que está ali sentada estupefata de tudo que ouviu. Mitz tenta sair como se nada tivesse acontecido, ela sorri e diz a Pearl que não há nada de errado com ela. Pearl tenta parabenizá-la por ela ter conseguido o papel, mas Mitz jura que não conseguiu o papel. Pearl então diz para Mitz não mentir para ela. Então Mitz confessa ter conseguido o papel, mas isso só piora a situação, porque Pearl fala para ela que ela sempre consegue o que quer. Então Pearl pergunta a Mitz se ela vai contar sobre tudo o que ouviu para alguém, e Mitz diz que não. Mitz então tenta sair de fininho, porém Pearl a persegue. Ela pega um machado, Mitz tenta correr e pedir por ajuda, mas tropeça e cai. Pearl com o machado machuca muito Mitz e a finaliza. Depois Pearl dá um jeito de livrar do corpo de Mitz. Ela corta os membros e a cabeça de Mitz e dá para o seu crocodilo de estimação. Ela então traz os seus pais em decomposição para a mesa e coloca o porco em decomposição para o jantar. Ela reza em agradecimento pela comida. Quando finalmente Howard volta para casa depois da guerra. Ele entra então vê aquelas cenas assustadoras, com os mortos à mesa e a comida toda estragada em cima da mesa. Enquanto Pearl aparece na sala toda feliz pelo seu marido estar em casa. Howard está extremamente assustado. Enquanto Pearl sorri para ele de uma forma assustadoramente, como se nada tivesse errado. Então é isso, pessoal. O like e o dislike é por sua conta.